Oi gente, eu sou o professor Zépica e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Windows para concursos. Então, tentar olhar aí quais são as perspectivas desse conteúdo que mais caem nas provas, né? Então, o nosso roteiro, a gente fala um pouquinho do histórico, comparar algumas versões, depois a gente fala de funções e recursos, fala do gerenciador de arquivos e pastas, fala das impressoras e aí aponta para os atalhos e para as extensões. Então, iniciando aí na história do Windows, tá? Então, o Windows ele nasce com Bill Gates e Paul Allen ali em 75 e eles vão ter a ideia, né, de desenvolver isso. É bem uma questão ali de uma empresa de garagem, uma coisa bem que vai ser evoluída com o tempo, tá? E em 1980 eles vão pegar o QDOS, então aquela lógica, né, de navegar tudo por comando de texto, sem nada de navegabilidade para o usuário. Eles vão transformar esse QDOS em MS-DOS, que vai ser o que as pessoas vão conhecer pela primeira versão aí, né? Os mais antigos usaram muito o DOS. E em 1985 vai ser lançado aí sim o Windows 1.0 e aí do resto para cá é história. Então é importante a gente saber que quem funda isso é o Bill Gates, mas com o Paul Allen, então tem uma segunda pessoa que ele vem da lógica do DOS, vai transformar em MS-DOS e que em 85 que vai lançar o Windows propriamente dito. Dito isso, vamos comparar aí alguns dos Windows que mais caem nas provas, tá? Então Windows 7, 8, 10 e 11. A pretensão aqui não é esgotar a temática, porque existem outros Windows, existe o Windows XP 98, 95 e vai indo. Existe também Windows intermediários, como o Windows Vista 8.1, mas eles não são cobrados, né? Então os mais cobrados são 7, 8, 10 e 11, então a gente olha para eles. E a gente começa aí pelo ano de lançamento. Então o Windows 7 lançado em 2009, o Windows 8 em 2012, o Windows 10 em 2015, o Windows 11 em 2021, tá? Na interface do usuário, então a gente tem aí o 7 com a função com a interface aero, né, a lógica ali da barra translúcida, aprimorada, o Windows 8 com a função da interface metrô, os aplicativos em tela cheia, quadrados. A gente vai olhá-las agora na sequência e entender um pouquinho melhor. O 10 ela vai voltar ao menu tradicional e mesclar elementos do 7 com o 8, né? Vai voltar atrás, assim, porque os usuários não gostaram muito do Windows 8, para falar a verdade, da lógica. Então a Microsoft volta. E o 11 vai apresentar um novo design aí, né? A lógica dos ícones centralizados, menu centralizado, que é o Fluent. Então assim, ó, vamos começar pelo 7. Aqui está o Aero, né? A lógica do menu completamente redesenhado do que o XP. O XP ele era um menu muito pesado, né? Muitas cores, assim. O Windows 7 vem com uma cor mais limpa, vem mais translúcida. É esse menu redesenhado. O Windows 8 ele vem desenhado para o tablet, né? Então a lógica dele é poder usar o touch, né? Então os ícones são mais quadradões, o menu inicial de tela inteira. Então é um Windows que não deu muito, assim, não pegou muito, as pessoas acabaram não usando tanto, tá? O Windows 10 aí ele vem com a lógica aí desse menu modern, né? Que eles fazem o quê? Eles mesclam a lógica do menu 8 com o menu 7, com os designs, né? E aí volta o menu iniciar para tu poder ver a tua tela, mas permanece essa lógica quadradona também do tablet do Windows 8, tá? Então o modern. E o Fluent está aí, né? Esse menu novo, arredondado, centralizado. Então, os menus centralizados, as fontes centralizadas, vai mudar um pouco a lógica daquilo que a gente estava acostumado, né? E ficou com esse desenho mais diferente. Assim. Dito isso, vamos falar um pouquinho de desempenho. Então, o 7, conhecido por uma baita estabilidade, bom desempenho, né? Ele funcionava muito bem, sim. Mas ele era muito lento para ligar, né? Então, ele carregava tudo e depois ele ligava. Já o 8 muda a lógica, né? Então, ele deixa a inicialização mais rápida, ele carrega menos coisas na hora que ele liga, mas aí quando tu liga ele, tu precisa inicializar os programas meio que por ti, então demora um pouquinho mais depois que liga, né? O 10 ele vai ter um foco especial na questão do desempenho, olhando para esses hardwares mais recentes, então essas novas memórias que vão chegando, né? Vai saindo a DDR, entrando SSD, por exemplo. E o 11 ele vai trazer melhorias de desempenho, mas focado em eficiência energética, que é uma preocupação nova aí, né? Nova não, mas é uma preocupação que está cada vez mais em alta, de responsabilidade social aí das empresas com questão de energia, de consumo e tudo mais. E uma outra coisa importante de destacar no Windows 11 é que ele já vem desenhado para esses hardwares, então alguns hardwares não vão conseguir instalar. Deixa eu falar um pouquinho disso mais para frente, tá? Questão de compatibilidade, então o 7 tinha uma ampla compatibilidade, né? Ele ficou muito tempo no mercado, então muita coisa se adaptou para o 7 ou já nasceu adaptada para o 7.
O 8 tinha algumas incompatibilidades, principalmente com a questão da interface, como ele era mais quadradão e mais touch, alguns programas não funcionavam tão bem com essa lógica touch no Windows 8. E ele ficava mais esticado, enfim, tinha incompatibilidades, né? Então tinha que instalar alguma coisa de compatibilidade para poder usar, né? O 10, então, é uma compatibilidade mais robusta, pensando nesse hardware, nesse software mais atuais, assim. Mas ainda tem algum problema de compatibilidade também, tá? Agora, o 11, sim, ele limita a compatibilidade, porque ele já vem pensando em hardware mais recente. Então, alguns dispositivos mais antigos não vão ser compatíveis de serem utilizados, tá? Pode ser que alguma impressora não funcione, alguma coisa nesse sentido. Depois a gente tem aí a questão da segurança. Então o 7 ele era muito suscetível a seguranças, era um problemão. O 7 estava sempre com vírus, né? Quem usou lembra. O 8 ele vai instituir o Windows Defender como antivírus padrão, mas é importante destacar que esse antivírus, que o Windows Defender, ele vem com uma cara muito de firewall ainda. Ele não entra muito a lógica de ser um antivírus, de limpeza do computador e tal. Ele entra mais com uma lógica de gestão do tráfego, ali, das informações, aquilo que entra, sai do computador e ele avisar, né? O Windows 10 ele vai ampliar esse Windows Defender aí sim para ser uma solução mais focada em antivírus, saindo um pouco do firewall, entrando mais no antivírus, e vai lançar o Windows Hello, que vai ser essa forma aí de fazer login mais amigável, com biometria, com o rosto, tá? O Windows 11 ele aprimora isso, né? Ele amplia isso, mas ele não vai ter grandes diferenças assim com segurança, vai manter meio que a base do 10. Dito isso, vamos avançar em atualizações. E aqui é questão de concurso recorrente, tá? Então, assim, o 7 ele foi encerrado, não há mais suporte para o 7, ele foi encerrado em janeiro de 2020. O 8 ele foi encerrado em janeiro de 2016. Apesar de ter sido lançado depois, ele foi encerrado antes. Porque o 8 realmente não deu esse sucesso esperado, né, da Microsoft. Então as pessoas não queriam muito usar o 8 e acabavam indo voltar para usar o 7, assim. Então eles encerraram antes o 8 e deixaram o 7 até 2020. Já o 10 e o 11, eles estão aí em processo de atualização constante ainda, né? Então tu consegue atualizá-los com frequência. O 10, provavelmente, pode ser que o 10 já agora, ano que vem, ele tem algum... Já passei a lançado aí a informação de que ele vai parar de ter atualizações pela lógica do período de que a Microsoft lança, né? Mas até segunda ordem é válido que o 10 e o 11 estão com atualizações constantes, regulares. Integração com serviços online. O 7 ele vinha com uma integração muito pequena, tá, de serviços online. Então, para tu usar uma coisa que na época era o SkyDrive, não era nem o OneDrive, né? Tu tinha que entrar no site para fazer o upload dos teus arquivos, baixar os teus arquivos. Já o 8, ele vem com esse SkyDrive já redesenhado, que é o OneDrive, né? Muda de nome, muda a perspectiva, e ele vem bem nativo, né? Então, qualquer coisa, já tinha a pastinha ali do OneDrive no computador, já tem que ter a conta da Microsoft para poder usar, porque daí ele consegue, a partir da tua conta, integrar teus arquivos, tuas configurações, né? O 10 ele vai lançar a Cortana e o Edge. Isso aqui é importante também em questões de concurso. Já vi cobrar quando que foi lançada a Cortana, quando que foi lançado o Edge. Então vamos começar pela Cortana. A Cortana é o que, professor? Cortana é esse assistente virtual do Windows, né? Que tem ali a barra da Cortana. Tu pode pedir para, faz tal coisa, abre tal programa, edita tal coisa. Então a Cortana é um assistente virtual, é tipo a Alexa da Amazon, né? Só que ela não é tão utilizada assim. E o Edge é esse navegador que vai vir para substituir o Internet Explorer. Só que é importante destacar que no 10 vem o Internet Explorer também. Então vem o Internet Explorer e vem o Edge, tá? O Edge como padrão. E no Windows 11 aí já não vem mais o Internet Explorer, vem apenas o Edge. E as demais características do 11 ficam meio parecidas, assim. Depois, a questão de requisito de hardware. Então o 7 ele era menos exigente, né? Como a gente comentou, ele tinha muita compatibilidade, podia ser tudo muito bem utilizado. O 8 ele manteve os requisitos do Windows 7, mas aí já tinha alguma questão de compatibilidade, mas ele manteve, dava para usar o Windows 8 em um computador que tinha o Windows 7. O 10 ele suporta aí vários hardwares, mas já tem algumas questões de requisitos mínimos, né? Então alguns computadores podem começar a ter problemas já para instalar o 10. Pode colocar o 10 no computador mais antigo, ele começa a ficar um pouco mais lento, mais travado, mas de repente tu vai conseguir instalar. Agora o 11 não, ele tem requisitos específicos, ele precisa ter TPM 2.0 e Secure Boot. Então, hardware mais antigos já não instalam esse Windows 11, só que no mínimo 2 núcleos aí, né, é muito seguro, tá?
Dito isso, vamos falar um pouquinho das funções e recursos do Windows, coisas bem óbvias que a gente está acostumado a utilizar, mas é importante a gente destacar. Então, a primeira questão, sistema de arquivos e gerenciamento de armazenamento. Então, esse sistema de arquivos e armazenamento é chamado de Windows Explorer, atalho para abrir ele, Windows E no teclado, é muito comum pedir esse atalho em questões. Outra questão, ele organiza esses arquivos em sistema de hierárquico, tá? Já vi isso ser cobrado como sistema de árvore. Por que em árvore? Por causa dos galhos, né? Um gera o outro, gera o outro, gera o outro. Hierárquico, porque um é de cima para baixo, então passa arquivos no C ali, né? Disco rígido C, depois os usuários, depois o Fernando, depois fotos, aí passa das fotos, aí foto. Então ele está hierarquicamente definido, tá? Ele permite que seja criado, editado, excluído, organizado os arquivos, né? Então só a nível D a gente já trazer atalho para fazer alguma edição, renomear o arquivo F2, atalho para excluir o arquivo delete, atalho para copiar um arquivo Ctrl C, atalho para recortar um arquivo, tirar ali da pasta original, né? Ctrl X, atalho para colar Ctrl V, tá? Depois a interface do usuário, que a gente já falou aí, né? A gente teve um espaço para falar disso, mas só lembrando, então o Windows 7 está aí, é o Aero, tá? O Windows 8 é o Modern, o Windows 10 é o... deixa eu só conferir. Gente, desculpa, vamos lá. O Windows 8 é o Metro, aí o Windows 10 sim é o Modern, o Windows 11 é o Fluent, agora sim. Funções. Então, a execução de aplicações. O Windows ele suporta uma ampla variedade de softwares que podem ser instalados ou utilizados de forma portátil, né? Então, nem sempre um programa precisa ser instalado para ser utilizado dentro do Windows. Tu pode usar uma versão portável, que a gente chama, e aí tu pode usar ele sem instalar. Então, ponto .exe é normalmente um executável de Windows. Conectividade de rede, então o Windows permite, suporta várias formas de tu te conectar à internet, né? E tem internet, intranet, extranet. Eu indico olhar a aula sobre redes aí, que é a nossa tá na sequência aí do conteúdo, na playlist vai estar também, então pode assistir para poder entender melhor essas diferenças. Atualização e manutenção, como é que isso é cobrado em prova? Então é feito no Windows Update e a configuração padrão dessas atualizações é que o Windows ele entra no site da Microsoft, ele verifica o que tem de atualização disponível, ele mesmo baixa e ele mesmo instala num período pré-definido. O usuário pode interferir nisso definindo quando que ele quer que isso seja feito, ou se ele quer dar um ok para que isso seja feito, se ele quer confirmar a atualização, mas a configuração padrão é que ela é feita meio que automaticamente. Segurança e controle de acesso, então o Windows ele tem essa base, né, de firewall, de possibilidade de instalar o antivírus, possibilidades de vários controles de acesso dos usuários, como colocar senha, alguma criptografia de dados. Sistema de gerenciamento de dispositivos, aqui vão estar todos os dispositivos externos ao computador, né, que tu precisa configurar, enfim, também os dispositivos internos, mas assim, os dispositivos do Windows vão estar ali, tu configura, tu coloca driver, atualiza driver, tu pode excluir ali o driver, então permitindo que tu não utilize mais aquele dispositivo, tá? Multitarefa de gerenciamento de memória, o que significa dizer isso? Significa que o Windows ele tem uma forma eficiente de fazer o gerenciamento de memória, então ele tem as memórias, né, de curto prazo e longo prazo dentro do próprio navegador, dentro do próprio Windows, então coisa que tu abre aqui agora, ele fica ali, coisas que ficam armazenadas, né, também ele tem essa forma de gerenciar, e ele é multitarefa, basicamente é dizer que o Windows te permite fazer várias coisas ao mesmo tempo, abrir várias janelas, várias abas, várias coisas e utilizá-las ao mesmo tempo. Assistência e acessibilidade é outra coisa que é muito fã de cair em questões de concurso, as bancas gostam de colocar. Para que serve? Serve para tornar esse computador, essa navegabilidade mais acessível para uma pessoa que tem alguma deficiência. Então, pessoas com deficiência podem entrar nisso aqui e poder tornar esse Windows adaptado. Tá? O Windows oferece várias assistências ali dentro, mas uma coisa que eu já vi cair em questão perguntando se o Windows oferece leitor de Libras ou comunicação em Libras. O Windows não oferece como opção nativa isso. Tá? Então, para ter Libras, tem que instalar um aplicativo específico, um programa específico. Então, é válido dar uma olhada nisso aqui, ver o que tem nisso aqui, tá? Para a gente poder fazer questões sabendo mais ou menos o que tem nessa parte. E o ambiente de desenvolvimento significa que o Windows ele tem esse ambiente de desenvolvimento para quem vai fazer programação, que é o Visual Studio. Dito isso, vamos falar do gerenciador de arquivos e pastas, o Windows Explorer. Então, algumas características dele que são cobradas em prova.
Ele tem uma navegação intuitiva, então ele é fácil de ser acessado, as pessoas podem olhar, entender, navegar de uma forma bem rápida. Ele tem uma organização eficiente, então ele permite, pela interface gráfica dele, que os usuários entendam o que está sendo feito ali, permite uma organização de pastas dentro de pastas, diretórios, permite criar, renomear, copiar, mover, excluir arquivos com facilidade. Ele tem uma exibição flexível, tu pode escolher como que tu quer ver teus ícones ali dentro, né? Então, em lista, em ícones, em imagens, detalhado, tu pode escolher essas formas. Ele tem a barra de pesquisa rápida, então tu entra ali na tua pasta, tu pesquisa o termo e ele vai te apresentar os arquivos que dão match com a tua busca. Ele tem recursos de seleção e manipulação, então tu pode escolher vários arquivos, uma sequência de arquivos, arquivos alternados utilizando Ctrl ou Shift, né? Então operações em lote com esses arquivos. E informações detalhadas, então ele te permite ver todas as informações desse arquivo, né? Quando que foi feito, quem fez, qual é o tamanho, qual é a permissão, que arquivo é esse, o que tem no conteúdo desse arquivo, através dessas informações detalhadas. Barra de endereços caminho completo, então lá em cima tem a barra de endereços, né? Onde o arquivo está alojado como uma página da internet. Então a foto está dentro da pasta fotos, está dentro da pasta usuários, está dentro da pasta documentos, enfim. Compartilhamento e acesso rápido, então tu consegue ter acesso rápido àquilo que tu utiliza com mais frequência, que tu pode colocar nesse acesso rápido, ou o próprio Windows vai vendo o que tu está utilizando com mais frequência e atualizando para ti, e tu pode compartilhar essas pastas em rede, né, com alguém através do teu OneDrive, por exemplo. E unidade de dispositivos externos, então o Windows ele permite também, né, que tu coloque qualquer dispositivo externo, como desde um pendrive, um HD externo ou alguma outra coisa externa também, né? Tu pode poder gerenciar 2 HDs, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Dito isso, vamos falar um pouquinho das impressoras, tá? Então, assim, ó, para a gente começar o assunto, ao conectar a impressora, o Windows ele tem uma configuração padrão, que é entrar no site automaticamente e buscar o driver específico para essa impressora, e essa impressora ela vai ser instalada automaticamente. Salvo em caso de que a impressora seja mais antiga ou o Windows tenha algum problema, daí ele vai dar um recadinho ali dizendo, não estou conseguindo instalar essa impressora, e aí o usuário vai ter que resolver. Se for uma impressora em rede, então mais fácil ainda fica, né? Tu vai lá e adicionar a impressora, a gente vai falar um pouquinho agora na frente, e aí ele vai puxar pela rede e instalar o driver para o teu computador. Então a central de dispositivos impressoras ela vai estar localizada dentro do painel de controle do Windows. Já vi questões perguntarem onde isso está no painel de controle. Vai mostrar todos os dispositivos conectados ao computador e as impressoras. E ali tu pode definir então qual é a impressora que tu quer utilizar como padrão e como é que tu quer fazer essas definições ali dentro, né? Depois a questão de adicionar a impressora, então se a impressora não foi instalada no teu computador, ela está em rede, tu vai ali na opção, painel de controle, impressoras scanner, dispositivos impressoras, enfim, dependendo da versão do Windows, e adicionar a impressora. E aí tu clica ali e ele vai mostrar para ti todos os dispositivos disponíveis em rede. Ou então se tu quer instalar uma impressora que não está instalada ainda em rede, né, que tu vai colocar ela, uma impressora Wi-Fi, é esse caminho que tu faz para fazer o adicionar dispositivo. Configurações avançadas, então o Windows permite que o usuário faça uma série de configurações avançadas dentro da propriedade da impressora. Por exemplo, quero definir qual é a impressão padrão, então qual é a orientação da página, o tamanho do papel, a cor, se é rascunho, se é uma qualidade maior. Tudo isso pode ser feito também nessa área de dispositivos impressoras. Impressão rápida em rede, então o Windows permite que o usuário configure para que a impressora seja padrão e configuração padrão para que a impressão seja rápida. Tu só vai abrir ali, mandar imprimir e não precisa te preocupar com configurações. E em rede, né? Então uma impressora que está em rede pode ser utilizada por toda uma rede ali local. Ela pode ser compartilhada. A fila de impressão do Windows, então o que é a fila de impressão? São a lista dos arquivos que estão sendo impressos. Então ela vai mostrando ali o que está sendo impresso para o que vai ser impresso. Se tiver algum erro, tu pode ali mexer, cancelar a impressão, refazer, retomar a impressão. Uma coisa que eu vi cair, como eu já caí isso aqui em questão, é de que concurso é assim, se isso aqui mostra uma lista de impressões alternada ou aleatório, não, ele mostra do que está sendo impresso para o que vai ser impresso. Tu pode configurar outras formas de ver isso, mas de praxe é a forma de estar sendo impresso para o que vai ser impresso. Então é uma lista ordenada. Drivers de impressora atualizados, então a lógica de manter todo o driver sempre atualizado para que tu tenha o melhor desempenho de impressão. Esses drivers, eles normalmente são atualizados automaticamente pelo Windows Update. Então tu pode também entrar no Windows Update e perguntar para eles se tem algum driver a ser atualizado e ele te mostra.
E por fim, a assistência do Windows, né? Então, quando dá algum erro na impressão, né? Que nem tá aí, está dando tudo certo e para, tu tens ali a possibilidade de ir nessa assistência do Windows para ver o que está acontecendo com a tua impressora. E aí, problemas mais simples ela vai corrigir. Então, ela corrige questões comuns, como a falha de comunicação ou algum erro de impressão. Gente, aqui a gente fecha a questão das impressoras e eu deixo duas questões aqui, que é olhar os atalhos e olhar as principais extensões de Windows, tá? Então, dá uma jogada aí no Google, busca esses materiais, quais são os principais atalhos do Windows, quais são as principais extensões do Windows, porque também são questões bem corriqueiras em concurso, tá? Dito isso, tá aí o que a gente falou para a gente fechar, né? Falamos do histórico do Windows, das funções e recursos do gerenciador de arquivos e pastas, das impressoras, e fica como indicação aí falar dos atalhos e das extensões. Então tá, obrigado aí, um abraço pro professor Zé, que está nos computers desde 2005. Quem quiser falar comigo, tá aí um QR Code para poder acessar e contato, tá bom? Vai ser um prazer conversar. Valeu, gente, um abraço para todo mundo.